honra para Jesus. Nós vamos refletir nesse momento a respeito da direção, da orientação que Jesus dá para cada um de nós. No Salmo 16, hoje o salmista diz que quando ele tem o Senhor diante dele, à direita dele, ele não se abala com nada, porque Jesus está na frente, conduzindo a vida dele. A direção é a bússola dele. Ele fala isso e nós precisamos ter essa convicção também. Sabe por quê, meu irmão? Nós sempre vamos enfrentar situações difíceis na nossa vida, né? E nós precisamos entender que nas situações adversas nós temos um Deus Todo-Poderoso conosco, né? É isso que nós precisamos entender, que essas situações difíceis elas vão gerar em nós estresse, vão gerar ansiedade, preocupações, né? Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco, à nossa direita, nos conduzindo. É isso que o salmista está falando. E toda vez que aparecer esses desafios, e a gente entender que é um desafio muito grande para ser superado, às vezes nós precisamos sim, de forma humilde, do suporte de alguém que está caminhando conosco, né? E aí esse suporte que a gente precisa de alguém que está caminhando conosco, é exatamente para gerar comunhão entre os irmãos. E às vezes nós precisamos também, além de compartilhar esse fardo com Jesus, a gente também compartilhar com o irmão. A Bíblia está dizendo para nós, está explicando isso para nós em Tiago 5,14, né? Quando ele fala que se alguém tiver em tribulação, se a gente estiver doente, se a gente estiver passando por alguma situação bem adversa, para a gente chamar os presbíteros, os pastores, os anciões da casa de Deus, e eles vão orar conosco, e vão nos ungir com óleo em nome de Jesus. É isso que está escrito. Então, Jesus está nos mostrando que às vezes a gente precisa sim compartilhar uns com os outros, mas com as pessoas certas, né? Quando ele diz para procurar a casa de Deus, né, a igreja, e compartilhar com os pastores, com os presbíteros, com os anciões, é porque ele não quer que nós venhamos a compartilhar os nossos conflitos com qualquer um. A gente tem que compartilhar primeiro com Jesus Cristo e depois com aqueles irmãos em Cristo que a gente percebe que são pessoas genuínas, são cristãos com a identidade cristã genuína, né? E aí a gente, muitas vezes, quando está nessas situações adversas, a palavra de Deus está mostrando que a gente precisa, sim, de um suporte de um irmão em Cristo, né? Mas nós sabemos que nós precisamos, sim, dessa ajuda, desse suporte de um irmão. Mas algo assim tremendo que você precisa colocar na sua mente é que, mesmo precisando da ajuda do irmão, nós dependemos, sim, de Jesus. A nossa dependência é sempre de Jesus. O suporte é bem-vindo do irmão, mas a dependência é de Jesus. É Jesus que nos alivia das preocupações. É Jesus que eleva a nossa paz a um outro nível, um nível muito mais prazeroso para a nossa vida espiritual e emocional, né? Por quê? Porque Ele está sempre conosco, através do Espírito Santo, né? Em qualquer situação Ele está conosco. É o que fala lá em Mateus 28:20, se nós obedecermos aos mandamentos de Jesus, Ele estará conosco pelos séculos dos séculos. É tão confortante isso para a nossa alma, né? Para a nossa mente, a gente saber que tem Jesus conosco presente na nossa vida o tempo todo, para nos ajudar a superar os obstáculos. É algo assim tremendo, né? É algo que a gente fica assim, alicerçado nas coisas de Deus, né? E a gente lembra também de João 20, no versículo 19 e 20, que lá diz que a presença de Jesus, ela nos dá paz e alegria. E essa paz e alegria no nosso coração, na nossa alma, ela alivia nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas ansiedades, né? Por isso mesmo é que quando nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus,
e não no poder do homem, mas sempre em Jesus, as dificuldades da vida, elas vão parecer assim mais fáceis de se resolver. Sabe por quê? Porque nós percebemos pelos olhos da fé que Jesus está andando sempre conosco, ao nosso lado direito, como o salmista falou, nos conduzindo, nos orientando através do Espírito Santo de Deus em tudo que nós estivermos enfrentando, sabe? Nós não temos que passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas provações sozinho não, meu irmão. Porque Jesus está conosco, Jesus está à nossa disposição em todo o tempo. E foi isso, é isso que o salmista diz. Ele tem sempre o Senhor diante dele e à direita dele. E ele não será abalado em hipótese nenhuma, nós também não seremos. Precisamos colocar nossos pensamentos ansiosos diante de Jesus, porque Ele cuida de nós em todo o tempo. Creia, meu irmão. A honra é para Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Continua nos sustentando, Pai. A honra é toda Tua. Obrigado. Cuida, Pai, dos Teus filhinhos, das Tuas filhinhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus.